Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com saúde. Bom pessoal, para começar, tô muito animado para essa aula e tem uma grande diferença porque agora eu coloquei aparelho de dente, né? E confesso que eu tava muito preocupado, não pela dor em si e tudo mais, todas as questões ali de colocar aparelho, mas porque talvez isso atrapalhasse um pouco minha dicção. Então eu espero que não atrapalhe. Eu vou tentar também falar um pouco mais devagar nessa aula. Inclusive, para quem não conhece, tem uma parte no YouTube aqui, umas configurações que dá para você acelerar o vídeo. Então, caso for necessário e tudo mais. Eu espero que minha dicção fique boa, que minha dicção já não é aquelas coisas e agora com o aparelho a gente incrementou um desafio a mais, né? Mas eu espero que isso não atrapalhe de verdade. Mas qualquer coisa coloca nos comentários, depois me diz se deu para entender bem tudo mais. Bom, vamos começar então, porque esse é um grande capítulo que a gente vai falar de muitas coisas relacionadas à vontade, agir e psicomotricidade. Um ponto interessante é que o autor poderia dividir, né, tipo, vontade e psicomotricidade em capítulos diferentes, mas ele escolheu juntar e vocês vão ver que existe uma integração muito grande entre essas duas características. E deixa eu desligar meu ventilador, porque senão vai atrapalhar o vídeo. Bom, bora lá então. Gente, eu achei esse mapa aqui do mapa mental do Sanarflix junto com esse MR aqui. Eu achei muito interessante. A gente, só para localizar vocês, a gente está falando das funções psíquicas nesse momento. A gente já falou de atenção, orientação, memória, senso, percepção. Já falamos de afetividade. Hoje a gente vai falar de vontade e psicomotricidade, que são esses dois aqui. Mas só pra você ter uma ideia, né? Que quando a gente fala das funções psíquicas, existem diversas, existem várias, né? E todas elas estão muito interligadas entre si. A gente estuda separado de uma forma didática, de uma forma de conseguir compreender, mas lembrando que elas sempre estão aí associadas. Aí numa dessas procuras que eu estava vendo, eu achei esse mapa mental, que tem muitos desse aqui, então já faço uma propaganda gratuita porque eu achei super interessante. É claro que está bem resumido, mas dá para você ter um panorama geral. Bom, vamos direto para a aula, vamos entender. Esse aqui é um índice um pouco maior, né? Depois eu vou reduzir um pouco esse índice. E basicamente a gente vai passar por o que é vontade, o que é volição, o que é ato volitivo, né? A gente vai falar sobre agressividade, comportamento moral, as questões das funções executivas, as questões da neuroanatomia que a gente sempre fala, neuroanatomia, neurociências, a parte mais anatômica do cérebro. Vamos falar das alterações de vontade, vamos falar sobre qual que é a diferença de compulsão e impulsão. Nossa, é muito interessante isso, né? A diferença de compulsão e impulsão. A gente vai falar também sobre suicídio, outras questões também muito envolvidas sobre isso. Depois a gente vai em outro bloco, que é o bloco 8, que a gente a partir daí vai falar só de psicomotricidade. Então, todas as questões que envolvem a marcha, o movimento, né, do corpo, as alterações da psicomotricidade, as bases neurológicas também. Por fim, né, sempre falando da semiotécnica, como que a gente pode investigar isso no dia a dia, na prática. E por fim também, os instrumentos padronizados para avaliar isso. Beleza? Tranquilo? Bora lá? Vamos começar então pelas definições básicas. Esse aqui é um índice um pouco mais resumido, tá? E esse é todos os assuntos que a gente vai falar hoje e eu espero que você goste, ok? Vamos começar pelas definições básicas. O que é vontade ou volição? Então toda vez que você vê a palavra vontade, é a mesma coisa que volição, vontade, ali o autor ele coloca tudo como a mesma coisa. Bom, pessoal, vocês têm que colocar em mente que quando eu falo em vontade, essa palavra tem que se relacionar com três coisas, que é a parte instintiva, né, que seria dos instintos, a parte afetiva, emoções, por exemplo, e também a parte intelectual. Quando eu falo em intelectual, eu estou falando sobre o nosso julgamento, a nossa análise, a nossa tomada de decisão, a nossa avaliação. Então, a vontade, ela está muito relacionada ao instinto, a parte afetiva e a parte intelectual. Tá? E também, quando a gente fala sobre esses três aspectos, a gente não pode não citar que também se relaciona com os valores da pessoa, com os princípios dessa pessoa, pelos hábitos, pelas normas éticas socioculturais do indivíduo. Tudo isso se relaciona com a vontade, ok? Tranquilo? Também o autor agora vai trazer vários filósofos que vão falar sobre essa questão da vontade, a vontade do ser humano, as questões volitivas do ser humano. Eu vou trazer só o Schopenhauer, e achei essa imagem super bonita, mas ele
utiliza vários autores, inclusive tem uma tabela no livro, então convido você, caso você tenha curiosidade, de consultar lá o livro, né? Se você consultar lá, é a tabela número 19.1, que vai lá ter vários autores falando sobre isso. Mas aqui eu vou citar só o Schopenhauer, para a aula não ficar muito estendida. Ele fala algo bem interessante, né? Que a essência do mundo é a vontade cega e irracional. Olha só que interessante. A essência do mundo é a vontade cega e irracional. Ele fala, e também tem um autor que fala assim, né? O Schopenhauer fala da vontade para a vida, que é um princípio universal do esforço instintivo pelo qual todo ser realiza o tipo central de sua espécie e luta contra os outros seres para manter a forma de vida que é a sua. Então, para manter a forma de vida que é a sua, tem esse esforço, né? Essa vontade para a vida. Então, a vontade, considerada puramente em si mesma, não conhece apenas um impulso cego e irresistível, tá? Muito interessante, né? Então, vai contrapondo toda essa questão da racionalidade, o ser humano. Que ser humano é racional é esse? Sendo que a vontade ela é cega, ela é irracional. Interessante, tá? Então aqui, segue aqui, né? Caso você queira ver. A gente vai passar por algumas escolas filosóficas bem rápido também. A gente tem o existencialismo, que ele fala de um conflito muito grande entre o livre-arbítrio e o determinismo, né? Se por um lado eu tenho livre-arbítrio, que tem liberdade para decidir como eu quero agir, você tem também o determinismo, que são fatores externos em mim que determinam o que eu faço. Então, o existencialismo trabalha muito com esse conflito, né? Será que eu sou livre mesmo? Né? E é uma das questões mais fundamentais do ser humano. E também a questão da liberdade e da responsabilidade de decidir que destino tomar perante as contingências, perante o contexto da vida, né? Que nos arrasta de um lado para o outro. É muito interessante essa reflexão, tá? Será que a gente é livre mesmo? Será que a gente toma nossas decisões mesmo? Enfim. Também, nesse contexto da gente explicar as definições básicas, é interessante a gente falar também sobre instinto, tá? O que a gente pensa como instinto? Então, imagina uma situação, você, sei lá, tá em casa e você escuta um barulho. E aí você meio que tem o quê? Um comportamento, às vezes, né? Que às vezes você nem pensa direito e você toma algumas atitudes. Que é você ficar mais atento e tudo mais. Algumas pessoas são aquelas pessoas que vão se esconder. Outras pessoas que já vão pegar ali uma panela, vão pegar um bastão de taco de beisebol nos filmes dos Estados Unidos e vão ver o que está acontecendo. Ou seja, tem um modo relativamente organizado, fixo e mais ou menos complexo de uma resposta comportamental padronizada. Então, como o instinto fosse uma resposta comportamental nossa, que é muito padronizada, que é muito fixa, que é meio que... parece que a gente foi adaptado a isso, adaptado a ter determinadas respostas, né, para conseguir sobreviver melhor a esse ambiente natural. Então seria meio que algo herdado de adaptação do nosso indivíduo, né? E ele dá o exemplo que as reações e os comportamentos associados à fome e sede, os instintos de sobrevivência, aqueles relacionados a sexo e reprodução. Por exemplo, você está com sede, você começa a querer água a mais, né? A sua boca começa a ficar seca, você começa a emitir determinados comportamentos que são muito padronizados quando você está com sede. Ou quando está com fome também. Beleza? Aí alguns conceitos também que o autor traz sobre a psicanálise. Que ele fala sobre pulsão, desejo, que são definições, né, que a gente vê muito e está muito presente, né, no palavreado, seja da psiquiatria, da psicologia em geral. Então, por mais que você não seja dessa área, é interessante você saber que eles existem, né? Por exemplo, quando fala em pulsão, é claro que muito simplificadamente, a gente fala pulsão como um conjunto de elementos inatos, já nascemos com eles, inconscientes, de origem parcialmente biológica e parcialmente psicológica, que movem um sujeito em direção à vida ou à morte, né? Pulsão de vida ou pulsão de morte. E tem o desejo. O que é o desejo? É um querer, um anseio, um apetite da natureza consciente ou inconsciente que visa sempre algo. Sempre. Ele sempre quer algo, né? Uma busca eterna de satisfação, né? Tá sempre buscando a satisfação. É interessante que ele faz uma diferença das necessidades, né? Das necessidades e do desejo, né? Porque as necessidades, elas são fixas, inatas, independentes da nossa história, do nosso contexto, da nossa cultura. Porém, os desejos, eles são móveis. O desejo
a dicção já indo embora, né? O desejo, ele sempre vai estar, ele sempre vai estar ali. Porém, ele pode mudar, entendeu? Eu vou sempre desejar algo. Porém, esse algo pode mudar, pode ser mudado, pode ser transformado socialmente e historicamente, tá? Então, os desejos podem ser diferentes, mas ele sempre vai estar lá. Esse é um ponto que a psicanálise defende. E também tem a inclinação, que é a tendência a desejar, buscar e gostar de algo. Ok? Agora a gente vai falar um pouco da psicologia clássica e contemporânea, que traz uma definição interessante quando a gente pensa nesse capítulo de vontade e agir, né? Que é a motivação. O que a gente entende como motivação segundo a psicologia clássica e contemporânea? É o seguinte, quando a gente fala de motivação, o tópico estudado, né, são os fatores que energizam, que moldam os comportamentos, né? Então, aquele investiga-se como comportamento iniciado. O que faz uma pessoa sair do zero e ir pro um? O que faz a pessoa sair da inércia de estar parada e ir de fato e agir, fazer algo, né? Dirigir, sustentar algo. Esse é um ponto muito interessante, né? Como é que faz as mudanças? Como é que eu mudo de vida? Como é que eu inicio um novo hábito? Ah, sei lá, eu quero ler. E aí, como é que eu inicio esse de pessoa que nunca leu nenhum livro para uma pessoa que leu um livro, sabe? Esse é um ponto muito interessante de ser estudado. E também, para a psicologia contemporânea, a motivação é tanto intencional, que estimule orientações, como também reguladora. Então, a motivação é intencional e reguladora. Quando eu falo reguladora, é aquilo que permite o sujeito controlar o seu comportamento e também o comportamento dos outros. Bem interessante, né? Bom, agora a gente vai para outra parte, que a gente vai falar um pouquinho sobre ato volitivo ou ato de vontade. O que é isso? Bora lá entender. Bora lá então, é o seguinte, tá? O que é ato volitivo? É, segundo esse autor, Nobre Melo, né? É traduzido pelas expressões típicas como eu quero ou eu não quero. Então, você quer tal coisa? Eu falo, não quero, eu quero. Então, é aquilo que se expressa nesse momento, né? Que seria a vontade humana. Tipo, eu quero comer pizza hoje, eu não quero, entendeu? É nesse sentido. E aí a gente tem dois pontos para falar, que é motivo e móveis, tá? Não é móveis de cadeira, é móveis nesse sentido do ato volitivo. O que são os motivos? São as razões intelectuais sobre o ato volitivo. Então, eu racionalmente penso sobre isso, são as razões mais intelectuais, por qual motivo eu irei fazer tal coisa, ou por qual motivo eu não irei fazer tal coisa. Aí você tem, né, se por um lado tem essa questão mais racional, tem a parte mais emocional, que são os móveis, ou influências afetivas, suas emoções, seus sentimentos, né, que são atrativas ou repulsivas, que pressionam a decisão volitiva para um lado ou para o outro. Ou será, eu quero comer pizza, por quê? Porque eu malhei muito na academia, então eu preciso repor minha energia. E também eu gosto de comer pizza porque eu amo comer pizza. Então tem as questões motivacionais, dos motivos e também dos móveis, tá? Então, é interessante que o ato volitivo se dá de forma geral como um processo. Bora entender como funciona esse processo. Ele tem 4 aspectos fundamentais. Primeiro, o inicial, o estágio inicial, que é a fase de intenção ou propósito, né? Que seria que ali se esboçam as tendências básicas do indivíduo, suas inclinações, seus interesses, tem inclinações e interesses da pessoa. Nesse momento, os impulsos, os desejos e os temores inconscientes exercem influência decisiva sobre o ato volitivo. Tá? Nessa fase de intenção e de propósito, essas questões mais, né, dos seus impulsos, seus desejos, né, suas inclinações e interesses, elas são fatores decisivos. Muitas vezes, o próprio sujeito não identifica isso, beleza? Aí você chega no segundo ponto, que é a fase de deliberação. O que tem de diferente nessa fase? Essa é a fase de ponderação consciente. É aquele momento que você já fica mais consciente sobre isso. Levando em conta tanto os motivos como também os móveis, essa parte mais intelectual e essa parte mais afetiva, tá? A pessoa ela faz uma análise básica entre os pontos positivos e negativos, favoráveis ou desfavoráveis de tomar aquela determinada decisão. Então ela vai ponderando, se eu comer pizza agora, vai ser bom ou ruim?
vai dar bom ruim, minha dieta, sei lá o que, nutricionista, carboidrato, enfim. É um momento de apreciação, de consideração dos vários aspectos e das inclinações daquela determinada decisão. E a gente vai para o ponto 3, que é quando a gente realmente decide, né? O momento culminante, o auge do processo volitivo. É um instante que demarca o começo de uma ação, é o começo, né? Essa fase de decisão, né? No qual os móveis e os motivos vencidos dão lugar aos vencedores. É basicamente isso. E tem o 4, que é a fase de execução, que é a última etapa, que são os atos psicomotores simples e complexos decorrentes dessa decisão. São postos em funcionamento, a fim de realizar e consumar aquilo que mentalmente foi decidido. Então você vai lá, você abre a caixa de pizza, você pega, tira ali e deglutina. Tá? É basicamente isso. Então, 4 pontos. Fase de intenção, de propósito, fase de deliberação, fase de decisão propriamente dita e a fase de execução. Ok? E também tem a ação voluntária, que o autor só coloca como uma observação, né? O que é? É um ato de vontade pautado por essas 4 fases, em que a ponderação, a análise e reflexão vêm antes da execução motora. Né? Precedem a execução motora, tá? E também, né, tem muitos debates sobre isso, e é interessante a gente contar com a parte genética, anatômica, fisiológica, histórica, econômica, sócio e também cultural nessas tomadas de decisões. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre o ponto número 3, que é o comportamento moral, a agressividade e também o funcionamento cerebral. Bora lá. Então essa parte aqui é bem mais neuroanatômica, que ela diz o seguinte, né? Que segundo esses 2 autores que são bem conhecidos, que é o Damasio, né, e também o Hauser, que pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial demonstram menos empatia, compaixão, culpa, vergonha e arrependimento. Agora a gente vai passar um pouquinho sobre essas partes mais neuronais, falando bem rapidamente, tá? Só para vocês saberem essa relação. Então a gente, por exemplo, muitos achados têm falando que o hipotálamo e a amígdala, tá? O hipotálamo e a amígdala estão bem perto um do outro aqui. Eles estão muito relacionados aos impulsos e também à agressividade. Também a gente pode falar sobre as questões, né? Tem sido identificada a hiperatividade, ou seja, uma atividade muito grande neuronal na parte do córtex orbitofrontal, tá? Que é essa parte aqui, ó. Você tem o córtex pré-frontal, que é tudo aqui. O órbito, esse aqui, certo? É o mais próximo do olho, que está muito relacionado a pacientes com convulsões. Também tem o cíngulo anterior, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então você tem essa parte aqui que é o giro do cíngulo aqui, mais ou menos nessa região. Também tem o corpo estriado também, que a gente pode falar toda essa região aqui, né? Que é o do núcleo estriado. Beleza? Só para vocês conhecerem um pouco mais, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ação do indivíduo sobre o mundo e os lóbulos frontais. Mais especificamente sobre funções executivas. Bom, vamos lá. Vamos entender essa relação. Quando a gente fala de córtex pré-frontal, a gente tem que entender que é o centro executivo do cérebro. Está relacionado à identificação, ao planejamento e à monitoração dessas ações. Então, o córtex ele tem um papel de executivo, de função executiva, então ele tem esses 3 pontos muito importantes no nosso dia a dia, em fins práticos, né? Você identifica, você planejar, você monitorar, tá? Está implicado também em dirigir a atenção, então você tem diversos estímulos no seu ambiente para você conseguir discernir o que eu vou prestar atenção agora, entendeu? Para uma tarefa e poder adiar uma gratificação para cumprir objetivos traçados. Beleza? Por exemplo, você foi para a faculdade e você levou um bolinho para comer. Você tá com fome naquele momento, mas você sabe que se você comer agora, você vai sentir muita fome depois. Então você prefere ali, você vai administrar, identificar, planejar, monitorar suas ações para você comer o bolinho no momento certo, para que você não tenha tanta fome, entendeu? É nesse sentido. Então adiar uma gratificação. Também, né, o córtex pré-frontal representa uma estrutura relacionada ao que a gente diz como vontade e também psicomotricidade. Então falamos de vontade, falamos de psicomotricidade, uma área de cérebro que se destaca aí é o córtex pré-frontal, tá? As chamadas funções executivas
elas são muito processadas na parte de dorsolateral. Lembrando, tudo aqui, ó, essa região azul é o córtex pré-frontal, que se divide em três. E essa parte aqui de cima, a imagem tá meio ruim mesmo, tá? Não é a qualidade do vídeo, não. É a imagem que é ruim. É essa parte aqui, dorsolateral. Beleza? Tranquilo? Né? Tudo isso no córtex pré-frontal. E também vamos falar sobre as funções executivas. O que ela faz? Ela cuida, né, dessa identificação de problemas novos que suscitam em determinadas estratégias de ação. Então você tem um determinado problema, logo você vai ter que tomar uma determinada decisão, uma determinada estratégia de ação. Também cuida da parte de criação, de planejamento de estratégias de ação, também essa parte mais criativa, né? Inclui buscar estratégias para novos problemas que você encontra no seu dia a dia. Então, sei lá, você está andando e aí você vai fazendo seu percurso para a faculdade e de repente o percurso que você fazia ficou fechado para obras na pista. Então você vai criar novas estratégias, buscar novas soluções, né? Também colocar em prática essas estratégias, incluindo a execução de tarefas sequenciais. Então você, sei lá, você vai cozinhar, então você sabe que não é só tacar todos os ingredientes ali e fazer tal coisa. Não, primeiro você tem que ligar o forno, pegar a panela, pegar tal ingrediente X, tal coisa, aí você adiciona, você tem uma determinada ordem, um processo. Então assim, a ordem às vezes, quando você vai cozinhar algo, a ordem importa, não pode colocar as coisas aleatoriamente, enfim, tem todo um passo a passo. Tá? Que exige bastante das funções executivas. É interessante porque a gente está estudando isso e a gente vê que muitas psicopatologias vão estar exatamente aí. Então às vezes a pessoa vai ter uma questão, um déficit na estratégia de ação, em buscar estratégias, na execução de tarefas sequenciais. É isso que a gente vai falar na parte de psicopatologia mesmo. Tá? A gente está falando de psicopatologia, mas questões dos transtornos, né? Bom, também a monitoração de ação e dos seus resultados, ou seja, da adequação contínua da ação perante as condições cambiantes do meio, incluindo adiar gratificações e obter os objetivos traçados, tá? Então, saber você adequar as questões ao que você tem, os recursos que você tem no seu ambiente. Também uma definição muito importante que é flexibilidade cognitiva, que muitas vezes as pessoas da neuropsicologia falam muito sobre flexibilidade cognitiva, das terapias cognitivas comportamentais também. O que é flexibilidade cognitiva, né? Seria mudar estratégias cognitivas quando as condições e variáveis mudam, existem novas estratégias de ação. Ou seja, você teve um imprevisto, você teve alguma situação e você teve que mudar a sua rota. Então, sei lá, você gosta sempre de estudar com livro físico, aí um determinado dia esse livro, você esqueceu o seu livro e aí você só tem um PDF no seu celular. Então você vai lá e conseguiu ler esse livro mesmo assim, porque você tem uma determinada flexibilidade cognitiva, certo? Ou sei lá, você tinha uma apresentação na faculdade que tinha um PowerPoint, aí no dia o PowerPoint não funcionou. E aí você teve que ali se adaptar às contingências do ambiente, tá? E os déficits nas funções executivas, né? As alterações de vontade e da capacidade de agir sobre o mundo relacionadas com as funções executivas, lesões de funções, danos do córtex pré-frontal são, né? O que acontece quando você lesiona? Né? Você tem a perda ou diminuição da capacidade de planejamento e monitoração das ações e atos complexos, né? A perda ou diminuição da capacidade de solução de novos problemas. E também a diminuição da fluência verbal, tá? Também a diminuição da flexibilidade cognitiva, certo? E também perseveração de ações que se fixam de forma mecânica, não mudando conforme as demandas do ambiente. Isso faz muito sentido, essa afirmação, porque a partir do momento que você tem pouca flexibilidade cognitiva, você se torna uma pessoa muito assim, eu só faço as coisas de um jeito. Então, eu tenho a perseveração das ações. Eu faço assim, assim. Eu só vou para a faculdade dessa forma. Eu só visto esse determinado de roupa. Eu aprendi a fazer feijão assim, eu só faço feijão assim. Entendeu? Tipo, muito perseveração das ações que se fixam, tá? E as lesões nos lobos pré-frontais, né, produzem as síndromes frontais relacionadas a essa questão da volição e da ação do indivíduo, tá? E aí, é uma questão mais neuroanatômica, essa tabelinha bem interessante. A minha gengiva tá doendo. Por exemplo, você tem um local da disfunção, sei lá, aconteceu no órbito frontal.
Normalmente, o tipo de síndrome frontal que vai acontecer é a síndrome de desinibição, que causa impulsividade, agressividade, perda daquele tato social, né? Tem certas convenções sociais que nós temos e às vezes a pessoa perde esse tato, sabe? O indivíduo torna-se grosseiro, sensibilidade, fala umas verdades duras que normalmente a gente não falaria. E aí tem do frontomedial, do convexidade frontal, né? Caso você tenha curiosidade, dá uma lidinha aí, tá? Pra aula não se estender tanto e como é só definições, eu achei interessante algumas partes eu recomendo a leitura e outras eu falar, tá? Tô tentando aí ver como é que a aula anda melhor, tá? Ok, vamos falar então sobre atos volitivos, tá? E essas questões envolvidas, né? Atos volitivos, comportamentos morais e também a questão da variabilidade cultural nessas questões. Bom, para começar, tem essa citação do Hauser, né, que ele fala que os Homo sapiens foi equipado pela evolução com a capacidade de fazer julgamentos morais e realizar atos de vontade seguidos algumas regras universais. E essa universalidade ela é muito controvertida, tem muitas polêmicas aí. Então é interessante a gente ter um pensamento crítico frente a essa tabelinha. Esse autor, o Brown, ele, em 1991, ele falou comportamentos volitivos, né, e valores morais propostos, né, que estão presentes em quase todas as culturas. É claro que às vezes eu acho que tem uma questão muito mais ocidental aqui, né? Mas, por exemplo, ele percebeu que na maioria das culturas, né, estão presentes assistência às crianças, o conceito de justiça e equidade, né, dar presentes, a questão da cooperação, a questão da etiqueta, julgar os outros, a presença de tabus em geral, de rituais, de resistência de abuso, poder e dominância, de regra de herança, enfim, de dominação, submissão. Ele viu que isso está quase presente em todas as sociedades. Tá? Então tem uma tabela aí bem grande para vocês verem. É claro que isso pode ser muito bem discutido, muito bem analisado, mas ele percebeu que é tipo um padrão que está presente em quase todas as culturas. É interessante pensar sobre isso, mas também é interessante ter uma visão crítica e avaliar isso, né? Então isso são questões que vão aparecer muito, né? Talvez na clínica. É interessante pensar. Bom, vamos falar também agora, a gente falou bastante sobre a vontade, atos volitivos, vamos falar sobre essas alterações que acontecem na vontade. Bora lá entender. A gente tem a hipobulia ou abulia. Lembrando, hipo é sempre pouco, né? Hiper é muito. Então, quando eu falo hipobulia ou abulia, eu tô falando sobre a diminuição ou até a abolição total da volição. E o que acontece quando a pessoa tem a diminuição da volição ou abolição? O que acontece? É aquela famosa frase: não tenho vontade para nada. A pessoa está totalmente desanimada, sem força, sem energia. Tá? Geralmente, né, encontra-se associado à apatia, a pessoa ficar muito cansada, a dificuldade de decisão. É muito típico em um transtorno que é o transtorno depressivo, tá? Grave, maior, enfim. Também temos a ataraxia, que é um estado de indiferença volitiva, afetiva, desejado e buscado ativamente pelo indivíduo. Então, ou seja, a ataraxia é muito diferente da abulia, porque a ataraxia é um processo que a pessoa faz de propósito, ela faz ativamente, tá? É muito comum no estoicismo. É um estado de indiferença afetiva e tal, que é uma questão mais filosófica, mística, enfim, é diferente. Tem esse poema que eu achei tão legal, que fala assim: não penses nas coisas que se foram e passaram. Pensar no que passou é uma aflição inútil. Não penses no que há de suceder. Pensar no futuro é impaciência vã. É melhor que de dia sentes como um paletó de cadeira, e que de noite deites como uma pedra no leito. Quando vem o jantar, abra a boca. Feche os olhos quando vem o sono e o sonho, né? Aí entra essa questão da ataraxia, tá? Bem legal, bem interessante. Então a gente viu a alteração de vontade. Agora a gente vai entrar num assunto bem interessante, que é os atos impulsivos e os atos compulsivos. Esse capítulo aqui eu só coloquei só para fazer um índice. A gente vai falar desses 11 tipos aqui,
Então a gente vai ter bastante coisas para discutir que é muito, 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 muito interessante mesmo, ok? Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram onde eu coloco o resumo desse capítulo também escrito, e o link do grupo tá aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos falar sobre os atos impulsivos, tá? Os atos impulsivos, em contraposição à ação voluntária, tá? Que a gente viu lá no primeiro tópico, tá? O que é ação voluntária, né? Em contraposição à ação voluntária, há os atos impulsivos, né? É uma espécie de um curto-circuito do ato voluntário, um salto da fase de intenção à fase de execução. Lembra que a gente falou, eu acho que vai estar aqui, né? Ó, processo volitivo, tem a fase de intenção de propósito, fase de deliberação, fase de decisão propriamente dita e fase de execução. Então tem um salto na fase de intenção à fase de execução, ok? Então, praticamente, o que quer dizer? O ato impulsivo abole abruptamente as fases de deliberação e decisão. Ele pula essas fases. Ele vai lá e ele abole isso. Então é meio que um corta-caminho, é um curto-circuito que rola, né? Qual que é o motivo, né? É a intensidade dos desejos e temores, conscientes ou não, né? Da fragilidade de instâncias psíquicas implicadas na reflexão, análise, ponderação e contenção do impulsos e dos desejos, tá? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, impulsividade seria o quê? Né? A gente está falando dos atos impulsivos e da impulsividade em si. O que é? É a predisposição para agir e reagir de forma rápida, não planejada, respondendo a estímulos externos ou internos com pouca ou nenhuma preocupação dos possíveis consequências negativas. Então, pessoal, age de forma rápida, a pessoa não planeja e também não se preocupa com as consequências negativas. Simplesmente vai lá e faz. O que são os impulsos patológicos? São tipos de atos impulsivos nos quais predominam ações psicomotoras automáticas sem reflexão, ponderação de decisões prévias de tipo instantâneo e explosivo, tá? Também se caracterizam pela incoercibilidade, ou seja, são basicamente incontroláveis. Basicamente isso que seriam os impulsos, né? Patológicos. Agora, um ponto meio interessante para você conseguir diferenciar, tá? Impulsão de compulsão. Toda vez que eu falar para você sobre atos impulsivos, tem que ter essas características, que são realizados sem fase prévia de uma deliberação sem decisão. Então a pessoa ela não pensa, eu vou ser impulsivo agora. Não, simplesmente ela acontece, ela faz, tá? Ela é egocintônica. O que é egocintônica? Não percebe tal ato como inadequado, não tenta evitar, não tenta adiar, tá? O ato impulsivo frequentemente não é contrário. Olha só que interessante. O ato impossível normalmente não é contrário aos valores morais, sobretudo aos desejos de quem pratica, tá? Na compulsão isso é diferente. Na compulsão a pessoa se sente culpada. Ela às vezes comete algumas ações que são contrárias aos seus valores, beleza? Na impulsão não, tá? Geralmente associados aos impulsos patológicos de natureza inconsciente, ou a incapacidade de tolerância à frustração e a necessária adaptação à realidade objetiva. Ok? É isso. Agora a gente vai falar sobre o que são os atos compulsivos ou compulsão. Bora lá? Bom, seguinte. Quando a gente fala em atos de compulsão, né, seria de ação motora complexa, que pode envolver atos relativamente simples, como coçar-se, picar-se, né, arranhar, ou até rituais complexos, como tomar banho de forma repetida e muito ritualizada, lavar as mãos, secar-se de modo muito repetitivo, estereotipado, de forma muitas vezes seguidas. E qual que é a diferença para os atos impulsivos? A compulsão pode ser reconhecida pelo indivíduo como indesejável, como algo inadequado, assim como a tentativa, e a pessoa com compulsão, ela tenta refrear, ela tenta não fazer isso de novo, porque ela não gosta daquilo, né? Então ela acha isso indesejado, então ela tenta ali reprimir aquilo, nesse sentido, entendeu?
E também é algo muito repetitivo, de modo mais ou menos tem um certo estereotipado, né, na questão, tá? Podendo seguir regras rígidas ou servir como meio de evitar, sem uma base real, sem ser algo realmente que acontece, né? Consequências negativas, em geral relacionadas a ideias obsessivas. Por exemplo, a pessoa que ela tem a questão da lava-mão, ela lava muito, muito a mão, e ela acha que se ela não lava a mão 60 vezes, ela vai adquirir uma doença que vai matar ela. Então, assim, ó, sem base realística, sabe? É nesse ponto que a gente fala. Características dos atos de rituais de compulsão. Vamos lá. Há uma vivência frequente de desconforto, então causa muito sofrimento subjetivo na pessoa. Ela é egodistônico, não é egocintônico, é egodistônico, experimentado como indesejáveis, contrário aos valores morais e anseios do paciente. Há uma tentativa de resistir ou pelo menos adiar a realização do ato compulsivo. Há uma luta entre a compulsão e a vontade do indivíduo. No impossível não tem essa luta, tá? Há uma sensação de alívio ao realizar o ato compulsivo. Então, no momento que ele faz, nossa, dá um alívio. Porém, logo é substituído pelo retorno do desconforto subjetivo e pela urgência de fazer isso de novo, tá? Então pode surgir, por isso causa bastante sofrimento, tá? Os atos ocorrem frequentemente associados a ideias que são obsessivas, tá? O indivíduo tem um pensamento obsessivo desagradável, com a ideia de que é impuro, contaminado, então por isso que ele sente a necessidade de lavar-se compulsivamente, e isso alivia de forma transitória o pensamento de ser contaminado. E a pessoa sente sempre forçada a realizar isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá? Tranquilo? Então, vamos falar agora dos transtornos, né? A gente já falou um pouco das ideias obsessivas, né? Então, a gente já vem em mente o toque. Mas a gente vai falar de outros transtornos relacionados ao compulsão e também à impulsão. Tranquilo? Então, tem essa tabelinha aí para vocês verem, né? Dos atos compulsivos, a gente tem o toque, o dismórfico corporal, ticolomania, né, que é arrancar o cabelo, enfim, tem tudo isso aqui. Já no impossível, pode estar muito relacionado à dependência de substâncias, né, borderline, explosivo intermitente, antissocial, enfim. São muitos transtornos que estão envolvidos aí. E aí aqui é uma tabelinha, né, caso você queira tirar um print, gravar um stories aí, qual a diferença dos atos compulsivos e os atos impossíveis. Fica aí pra você, tá? Pra você ter essa comparação melhorzinha. Tranquilo? Bora lá então. E aí, é muito interessante que a compulsividade e tanto a impulsividade, elas têm características neuropsicológicas muito compartilhadas. E pode ser e frequentemente tem uma comorbidade, ou seja, os dois. Você vai ter os dois, né? Tanto transtornos compulsivos como transtornos impulsivos, que eles são muito parecidos, às vezes ali carregam, eles são diferentes, porém às vezes estão muito associados. Tranquilo? Beleza. E agora a gente vai falar um pouco da parte da neurobiologia. Bora falar de neuroanatomia? Bora então, tá? Os circuitos neuronais envolvidos tanto na impulsividade e na compulsividade carrega muito, né, processos neuropsicológicos e funcionais. Que processos são esses? O processo de atenção, de percepção e de coordenação das respostas motoras e cognitivas, beleza? Se relaciona muito com os lobos frontais dos corpos estriatais, né? A região do córtex pré-frontal dorsolateral, né? Que tem, para que serve o dorsolateral, né? Tem uma função modulatória, né? Que modula a impulsividade e também a compulsividade, ok? Também tem uma hiperativação no estriato, e que está muito relacionado à impulsão e à compulsão. E olha só que legal, esse aqui eu achei o máximo, né? A estimulação cerebral profunda do núcleo accumbens, então às vezes eles colocam eletrodos aqui que estimulam diretamente o núcleo accumbens, pode reduzir a compulsividade. Isso é muito interessante. Eu estimular uma área do cérebro e causar um efeito que é diminuir a compulsividade. E como é importante pesquisas nessa área, porque a gente sabe que a compulsividade afeta muito a subjetividade do sujeito, né? Isso indica que sobre diferentes contingências, né, sobre diferentes contextos e enfim, pode haver no mesmo circuito a deflagração tanto da impulsividade como também da impulsividade.
tá? E aí tá o núcleo accumbens, vocês estão vendo aí. Então você tem ali uma estimulação ali intracraniana e tal. E são novas pesquisas que estão saindo bastante, e novas intervenções, né, bem animadoras. Isso aí. Então a gente tem também, né, que essa questão, né, da impulsividade, que inclui muito o extrato ventral e o núcleo accumbens, que vocês podem ver na foto, enquanto o componente pré-frontal, né, o giro do cíngulo anterior, o córtex pré-frontal medial, tem muito relacionado ao controle inibitório. A compulsividade também é muito relacionado ao quando a gente fala do núcleo quadrado, a gente tem o putame também, né? É o corpo del quadrado, que está em espanhol, ok? Bem legal, beleza? E também vamos falar dos tipos de impulso e também os tipos de compulsões que são patológicas. O que a gente pode ver? A gente tem impulsos e compulsões agressivas ou auto ou heterodestrutivas, né? Autodestrutivas é para destruir eu mesmo e heterodestrutivas é para destruir o externo, o que está fora de mim, né? O outro, a outra pessoa, tá? A gente tem automutilação, frangofilia e piromania, tá? Que a gente pode falar um pouquinho rapidamente. Automutilação é um impulso ou a compulsão seguido. Então, olha só, é um impulso ou compulsão seguido de comportamento de autolesão voluntária. Então, ele promove, sei lá, um corte no braço, por exemplo. O paciente produz escoriação nas peles, mucosas, com facas, estiletes, enfim. Também tem as automutilações leves ou moderadas, né? São observadas em indivíduos com transtorno de borderline, transtorno de toque, né? E algumas pessoas também com deficiência intelectual. Tem as formas mais graves, que também tem esses aí, né? Que é a autonucleação, né? A amputação de algum membro, né? Ocorre em pacientes psicóticos com esquizofrenia, alucinação delirante. Tem a frangofilia, tá? Que não tem a ver com frango. Eu achei que tinha a ver com frango, né? Medo de frango, mas não é. Frangofilia seria de destruir objetos que, segundo o indivíduo, associado geralmente à excitação impulsiva, intensa, agressiva, muito comum. Muito comum não, estar presente, né, na psicose, intoxicação, questões de borderline, antissocial, personalidade explosiva, também algumas pessoas com deficiência intelectual. Tem a piromania, que é a vontade de atear fogo, né, em objetos, lugares, né, também presente no borderline, tem na deficiência antissocial, né, e alguns estudos falam isso. Bom, agora a gente vai falar dentro desse campo de atos impulsivos e atos compulsivos, a gente vai falar sobre suicídio, ok? Fatores de risco e fatores de proteção no suicídio. O que a gente pode falar sobre isso? Em muitos pacientes gravemente deprimidos e ansiosos, tá? Não é só depressão, também nos ansiosos, ocorre desejo de morrer e de desaparecer, né? A pessoa gostaria de dormir para sempre, apagar para sempre, simplesmente sumir. Ela também está muito presente, a questão do suicídio, em humor depressivo, na desesperança, na ansiedade intensa, no uso pesado ou dependência de álcool ou outras drogas, nas desmoralização crônica, em dor ou disfunções orgânicas crônicas também, né? E aqui uma atenção muito grande para nós que somos clínicos, né? Que vamos ser clínicos, enfim. Sempre que você examinar e encontrar um paciente deprimido, cronicamente ansioso, hostil, desmoralizado, sem perspectiva, ou que usa ou é dependente de algo, deve sempre investigar os impulsos, os planos e os comportamentos suicidas. Isso é muito importante, porque essas pessoas que têm essas características que eu acabei de falar, têm uma propensão maior, né, de talvez ter essa questão, né, de tentar ou de ter comportamentos suicidas, né? Quais são os grupos diagnósticos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o mais frequente com suicídio? Depressão moderada ou grave, dependência de álcool ou outras drogas, esquizofrenias, distemias, transtornos de adaptação do tipo depressivo, é muito comum, tá? E, bom, e nos transtornos de personalidade? Borderline, dependente, esquizoide, histriônica e evitativa também estão bem presentes. Então, se você atender esses pacientes, tenham esse cuidado a mais, tá?
Fatores de risco por suicídio, né? Como eu já falei, da depressão, também gênero masculino, a porcentagem de homens, né? A porcentagem de pessoas do gênero masculino cometem suicídio é muito grande. Acho que é 75%, enfim. Então é um fator muito que faz a gente parar pra pensar bastante, né? Desesperança, falta de perspectiva, morar sozinho, não ter família, não ter vínculos sociais. Nós somos sociais. Um fator muito protetor é ter vínculos sociais, é ter bons vínculos, né? Ser casado, ter filhos, por exemplo, ajuda. São fatores de proteção, né? Então, enfim, é muito comum em adolescentes, adultos maduros, idosos. Não tem data, não tem se a pessoa tem meios violentos acessíveis e tudo mais. Então, assim, fatores de proteção, boa saúde física, ter perspectiva futura, ter bons vínculos, bons amigos, ser casado, ter filhos, ter uma religião ou uma prática, né? Pertencer a uma religião e praticá-la, que esse é um ponto interessante, né? Que tem uma diferença entre você ter uma religião e não praticar, né? Ter medo de atos violentos, ter um emprego também ajuda, tá? Semiotécnica da ideação dos impulsos suicidas. O que eu faço? Como é que eu falo isso na prática? Bom, a ideação e os impulsos de planos suicidas devem se investigar no caso de uma mímica suspeita, tá? O tema deve ser tratado como algo delicado e pessoal, de modo circunspecto, né, de forma cautelosa, mas ao mesmo tempo você precisa ser franco, porque tem que ir direto ao assunto, tá? Então, assim, após o contato inicial, o que tem que ter? Estabelecimento de um contato empático minimamente bom com o paciente. Perguntar de modo que seja mais fácil para ele abrir sobre o tema, né? Começando a perguntar: e esse desejo seu de desaparecer, de sair de cena, de dormir para sempre? Até chegar no: e esse desejo que você tem de se matar, né? Os pacientes potencialmente suicidas sentem-se muitas vezes aliviados, né? E que bom por poder falar sobre esse tema, né? E você não estará dando ideia para ele, né? Tipo, você vai estar ali só perguntando e tudo mais. Exemplos de perguntas que você pode fazer. Às vezes, você sente tão mal que gostaria de desaparecer, de dormir muito tempo, você de sair cena, ou não, mas viver? Depois você prosseguir, então, avaliando as ideias suicidas e os planos suicidas, né? Pergunta: você pensa em terminar com a sua vida? Já fez alguma coisa do tipo de realizar tais ideias? Aí você vai perguntando. Você verifica se o paciente pensa em adquirir ou já comprou veneno, remédios, uma corda, enfim, revólver. Se ele tem outros sentimentos ou ideias autodestrutivas. Se ele já tentou alguma vez, tá? E aí, fique sempre atento. Se a pessoa já tentou, né? Se a pessoa tá muito deprimido e do nada, subitamente ela melhora, né? Porque assim, às vezes quando a pessoa melhora do nada, quando a pessoa tá muito deprimida, é que ela decidiu, né? Falou, ó, eu vou, né, em algum momento fazer, tá? Embora neguem os impulsos suicidas, muitas vezes a pessoa tem comportamentos autodestrutivos, e esse é um fator que você tem que entender. A pessoa vai falar, ah, não, tá tudo bem nada, e o que você fez ontem, que você tal coisa, e esse seu braço, enfim. Também tem a questão de resolver seus negócios, então a pessoa do nada começa a vender um monte de coisa, fazer testamento, sem motivo aparente, né? E também se a pessoa está internada psiquiatricamente, também é um fator interessante, porque essa volta, né, da internação para a vida, sem internação, ela também é uma volta bem, que pode ser bem tortuosa, né? Ufa. Bom, bora falar então sobre essa ponto 7.8, bora lá. Tais impulsos estão presentes em algumas formas de ingestão de alimentos ou de substâncias, nos quais o uso de substâncias se caracteriza por grande impulsividade. Beleza, essa foi uma introdução, bora entender. O que é bulimia? Bulimia, né, que é um nome bem conhecido por aí. O que ela tem? É o seguinte, é um impulso irresistível de ingerir rapidamente grande quantidade de alimentos, tá? É irresistível, é rápido e em grande quantidade. Muitas vezes é doce, chocolate, né? Em geral, aquele ataque à geladeira, tá? E depois dessa ingestão rápida, tem esse agravante, que o paciente com bulimia se sente culpado, com medo de engordar. E aí ocorre indução de vômitos, toma laxativos, tá? São essas características.
que é a dipsomania, tá? Ela é o binge drinking, binge, não sei como é que fala, enfim. Seria a questão mais com o álcool, né? Impulsão ou compulsão do álcool, periódica do álcool, né? Pela ingestão rápida de grande quantidade de álcool, né? O indivíduo bebe até ficar inconsciente. A crise depois disso é superada, é a pessoa voltando a cometer esses atos de novo, tá? Pode também ter a amnésia retrógrada, ele faz tudo que tem que fazer e não lembra do que fez, tá? No passado. Tranquilo? E também tem a potomania, que é a compulsão de beber água ou outros líquidos sem que haja sede exagerada, sem que ter nada psico-orgânico. A pessoa não tem nada, assim, tipo, nenhuma questão orgânica mesmo, mas ela bebe exageradamente. Tem a polidispsia, que o indivíduo sente sede exagerada, mas geralmente devido a alterações metabólicas do seu organismo. Também é muito comum na esquizofrenia. Essa questão da água, a pessoa toma tanta água, mas tanta água que ela começa a ter vários problemas em relação a isso, devido à questão dos sais e tudo mais, né? Muda toda a alteração ali metabólica. Agora a gente vai para os atos de compulsões relacionados ao desejo e ao comportamento sexual. Eu espero que minha aula não seja banida daqui por eu estar falando isso, tá? Não sei lá, né, YouTube, não sei como é que funciona as regras do YouTube, mas isso aqui é uma aula, né? Enfim. Então, existem diversos atos impulsivos e compulsivos da natureza sexual. Eles foram classicamente descritos, olha só que interessante. Primeiro ele foi descrito como perversão sexual, e hoje substitui esse termo para parafilia e atos de impulso e compulsões sexuais, tá? Então não é mais perversões sexuais. Porque essa perversão tem uma conotação meio moral, né? Tranquilo? E aqui tem essa lista aqui que eu fiz, que são dos vários tipos, né, de compulsões relacionadas ao desejo e comportamento sexual, tá? Seria mais classificação, ó, gerontofilia é isso, exibicionismo é isso, voyeurismo é isso, tal. Não sei se pode ficar pronunciando essas palavras no YouTube, eu espero que não tenha problema, porque é uma aula. Enfim, mas acredito que é tranquilo, né, de conhecimento muito popular, tá? Então é o que eu deixo aqui essa tabelinha aqui, caso você queira ler e se aprofundar. E o outro, ele é bem breve, tá? Eu fui bem breve também. Beleza? Tranquilo? Agora, outros impulsos e compulsões. O que a gente tem? Basicamente também não vou entrar muito a fundo aqui, que são vários tipos, né, e tudo mais. Tem a poliomania, né, que é o impulso de comportamento de andar, de viajar, desaparecer de casa, ganhar o mundo, e a pessoa sai andando e vai, enfim, foge de casa, enfim. Tem o roubo patológico, ou cleptomania, né, que é um ato impulsivo de furtar, precedendo geralmente de ansiedade e depressão e apreensão, quer dizer, né? O valor econômico, olha que interessante, o valor econômico do objeto roubado não é importante, né? A questão fundamental é só o fato de... Eita, calma aí que... Vamos ventar aqui na janela. Enfim, acho que onde eu tô venta muito, aí a cortina começou a balançar loucamente, enfim. A questão do roubo patológico é que a pessoa não se preocupa tanto com o valor, mas a questão fundamental é o ato de furtar, a excitação, o prazer de furtar algo. Tem o shoplifting, que também são pequenos furtos em supermercados e lojas de departamento, que também é uma questão. Tem o jogo patológico, que a pessoa ela tem a compulsão em envolver jogos de azar, tá? É diferente de uma pessoa que gosta de jogar. Quando a pessoa tem compulsão é outro nível, né? Que gera muito mais sofrimento, ela não consegue parar. Compulsão por compras, às vezes compras sem utilidade, sem sentido, e ela sente um alívio na hora que compra, mas depois sai o arrependimento. Tem a compulsão por dependência de internet, muito presente os fatores de riscos, né? Sexo masculino, menor de idade, maior renda, pessoa que mexe na internet, né, com maior tempo, neuroticismo, uso de aplicativos para jogar e socializar, né? Solidão, sintomas comórbidos como depressão, ansiedade e psicopatologia em geral. Pois é. E vamos falar de outras alterações da vontade. Tem o negativismo, tá? Que é a oposição do indivíduo às solicitações e estímulos do ambiente. Olha só, é a oposição do indivíduo, tá? Ele tem uma resistência automática e obstinada. Você falar, você poderia pegar água? Não.
sabe? Tipo, você poderia levantar da cama? Não. Né? Nega-se a se colaborar com condutas diagnósticas ou terapêuticas, se opõe ao contato na tentativa de relação interpessoal, beleza? Tem o negativismo ativo, que a pessoa faz o oposto, e o negativismo passivo, que a pessoa não faz nada, tá? Tem o mutismo, que é recusa automática de falar, frequentemente uma forma de negativismo verbal. É muito comum também na neuropsicologia a gente falar sobre mutismo seletivo, então a pessoa só fala com determinadas pessoas, só fala determinadas palavras. Tem a citiofobia, que é a recusa sistemática de alimentos, tá? Bem complicado. Ocorre, né, na esquizofrenia, sintomas catacônicos, depressivos graves, também alguns transtornos de personalidade. Tem a obediência automática, né, que é a contrário do negativismo, é o oposto. O paciente obedece automaticamente, como se fosse um robô. E qual que é o problema disso? Tem a perca de autonomia, né, a capacidade de conduzir seus atos volitivos. Né, a pessoa perdeu, simplesmente só age, só faz. Enfim. Tem o fenômeno do eco, né, muito usado também na neuro, que fenômenos de eco revelam. O que esses fenômenos de eco revelam? Uma acentuada perda de controle da atividade voluntária, tá? E da sua substituição por atos automáticos, sugeridos pelo ambiente circundante. É muito interessante. É a perda de atividade voluntária, perda do controle da atividade voluntária, tá? Então vamos lá. Ecolalia repetir as últimas palavras ou sílabas. Então a pessoa fala assim, eu pergunto, você gosta de água? Aí a pessoa, água, sabe? Responde água, sabe? Então também tem a ecopraxia, que repete os atos e gestos, a ecomímica, que repete a mímica, e a ecografia, que repete a escrita, tá? Também a gente encontra na esquizofrenia transtornos neurocognitivos, por isso que a neuropsicologia vê muito sobre isso, e também no espectro autista, beleza? E automatismos, né, que tem significado diferente. Então, várias explicações para vocês o que são esses automatismos. Então, às vezes, referem-se a sintomas psicomotores automáticos, por exemplo, a deglutição da língua, né, o movimento dos lábios. Associado à crise epilética, geralmente é o tipo parcial complexa. Também, outros termos de outros autores que falam sobre automatismo, que são pensamentos, representações, lembranças e comportamentos apenas muito precariamente controlados pela ação voluntária e pelos desejos conscientes do indivíduo, beleza? Também tem outra definição, que é o fenômeno psíquico sentido pelo paciente, mas não reconhecido por ele como provindos de sua personalidade, como se fosse algo externo, né? Atribui, tipo, sei lá, tem alguma coisa, sei lá, minha mão não sou eu que estou controlando, sabe? Tipo isso. Beleza? Vamos para alterações da psicomotricidade. Bom, o que a gente pode dizer? Né? Que o ato motor é um componente final do ato volitivo. Então, durante o ato volitivo, só vou utilizar o ato motor no final, né? Quando a pessoa já decidiu, já teve todos os passos, é o último ato motor. E as alterações da psicomotricidade frequentemente são a expressão final de uma alteração da volição. Ok? Bom, o que a gente tem? A agitação psicomotora, né? Entre todas as alterações da psicomotricidade, a agitação psicomotora é a mais comum. Olha só que importante. E o que ela é? É a aceleração e a exaltação de toda a atividade motora do indivíduo. Então, toda a atividade, né? E muitas vezes pode estar associada à hostilidade e à heteroagressividade, que é direcionado para o mundo externo, para as outras pessoas, tá? E também ocorrem estados maníacos, esquizofrênicos agudos, psicorgânicos, também nos quadros paranoides você encontra também. Por outro lado, se você tem agitação psicomotora, você tem a lentificação psicomotora, que é basicamente toda a movimentação se torna lenta, difícil, pesada, né? Tem um bradipsiquismo também, que é muito comum nessa questão. Tranquilo? Então bora lá, certinho? Vamos, dentro dessa parte de alteração de psicomotricidade, vamos falar sobre estupor e catatonia, né? Se você tem acompanhado as aulas, você já deve ter visto esse termo, né? Que às vezes tem muita confusão muito grande metodológica. Bora entender. O que é estupor? É a perda de toda atividade psicomotora espontânea, tá? Atingindo a pessoa de forma
Opa. Atingindo a pessoa de forma muito global. Aí quando eu falo pra você que atinge de forma global, eu tô falando da comunicação não verbal, da mímica, do olhar, da gesticulação, da forma que a pessoa anda, então assim, de forma global, tá? Desculpa. Em geral, quando a pessoa tá no estupor, ela fica lá deitada, né, no leito, acordado, porém sem reagir de modo algum com o ambiente, tá? É diferente de coma, tá? Suas reações ficam com o CST congelado, respondendo ao estado de freezing ou imobilidade tônica, que a gente vai falar. Chega a unirar e defecar do leito, não se alimenta voluntariamente e se deixado lá, provavelmente a pessoa vai morrer, tá? Tem vários tipos também. Tem um subtipo hipertônico com rigidez muscular, que é a forma mais frequente, então a pessoa fica bem rígida, hipertônica, né? Tem a normotônico, sem alteração no tônus. Tem a hipotônico, né? Que a pessoa fica flácida, né? Ela fica ali assim, bem molenga. Enfim. Tem a catatonia, que tá presente em vários tipos de transtorno, tá? E aí tem vários tipos de definições, que a pessoa fica ali, né? Mais ou menos assim, essa é a imagem. Só pra vocês verem. Opa, calma aí. O que a catatonia tem como característica, né? O paciente tem movimentos voluntários diminuídos, então a imobilidade, mas pisca os olhos, não é raro, consegue deglutir alimentos, pode resistir ativamente à livação das pálpebras e às vezes a tentativa de colocar o braço em determinada posição, mas olha só que interessante, mas quando coloca, pode se apresentar uma flexibilidade cerácea, que a gente já vai ver o que é isso, tá? Aí tem uma diferença, o que o DSM diz, o que o CID diz, né? Que os três sintomas da catatonia é cataplexia, flexibilidade, secária, postura espontânea, enfim, tem que ter pelo menos 3 sintomas desses tipos para ser, né? Pode ocorrer na esquizofrenia, depressão grave, bipolar, esquizoafetivo, psicótico breve, psicogênios agudos, cefalopatias, também. Também tem a catalepsia, eu achei bem curioso isso aqui, né, essa foto. É uma grande redução da mobilidade passiva, o aumento do tônus muscular, então você pode ver como a pessoa tá bem, o tônus muscular bem forte, né? E a pessoa fica enrijecida, parece uma estátua, oferece uma resistência à movimentação passiva ao longo de toda a tentativa que ocorre, tá? E também tem a hipertonia elástica, que é a resistência da movimentação passiva. E após certo esforço, ela resistência cede e a pessoa consegue se movimentar. É interessante, né? Depois o braço volta progressivamente à posição inicial. É interessante isso aí. Tem a flexibilidade cercária, né? Que é colocado pelo examinador em uma determinada posição e a pessoa fica ali, nessa posição. Né? Erros comuns, né? Equivocadamente colocam a flexibilidade cercária como parte da catalepsia, usam os dois conceitos como sinônimos, porém a cataplexia é a perda abrupta do tônus muscular, geralmente, em um diferencial, acompanhada de queda ao chão, tranquilo? E também a catatonia pode se confundir sobre por sintomas. A gente tem 2 sintomas característicos, né? Que é a síndrome neuroplética maligna, que é causado por antipsicóticos. E já a gente vai falar sobre as questões dos antipsicóticos. Também tem a síndrome serotoninérgica, né? Causada pelos antidepressivos. Beleza? Bom, pessoal, voltando, bora falar da cascata de defesa, freezing e reações de imobilidade, tá? O autor começa falando sobre a evolução filogenética, nessa parte mais da genética, né, que produziu na gente um sistema de comportamentos e reações defensivas perante situações de grande perigo, que é denominado de cascata de defesa, tá? E ele depende de 2 fatores, né, do grau de perigo e ameaça, e também do tipo e distância física do predador e da vítima, tá? E da presa. O que a gente pode dizer também é que, diante de uma situação de perigo importante, você tem 3 pontos, né? Claro que começa com 2 pontos iniciais, mas depois vai ser o 3, você já vai entender. Então, assim, basicamente, em primeiro lugar, o organismo responde inicialmente com uma reação de alerta, então a sua atenção é voltada para aquilo, para aquele perigo importante, certo? Depois desse estado de alerta, tem um segundo momento,
que pode ser ativada a reação de fuga ou a reação de luta, certo? E essa que se expressa pela ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Em um terceiro momento, caso não for suficiente essa reação de luta ou fuga, um terceiro passo pode ocorrer, que é a reação de imobilidade atenta, freezing, né? Alguns atores invertem colocando freezing antes do fuga e luta, né? De qualquer forma, o freezing pode ocorrer ainda como um estado de preparação também de luta ou fuga. Então ele pode estar tanto como em segundo lugar ou em terceiro lugar nessa reação de algo, de um perigo que está acontecendo. E você tem vários tipos de imobilidade. Bora conhecer alguns. Você tem a imobilidade tônica, que assim, você tem uma ameaça inescapável, né? Representa uma estratégia de salvação, né? Ou de último recurso, quando a resposta de luta ou fuga tiverem falhado totalmente. Beleza, essa é a imobilidade tônica. Você tem imobilidade colapsada, né? O colapso, ou seja, você perde o tônus muscular, você perde as forças e pum, cai no chão, há uma queda no chão, tá? E tem a imobilidade quiescente, que é o estado de imobilidade para repouso de recuperação, sabe? A pessoa ficou doente e tal, vai ficar ali deitadinha em imobilidade imóvel, tá? Isso quando a pessoa está numa área segura. E as áreas neuronais, normalmente é o córtex límbico, a amígdala, hipotálamo, substância cinzenta, né, entre outros, né? E aí também tem a analgesia. E é muito interessante a analgesia, sabe por quê? Porque numa situação de defesa ou ataque, é muito vantajoso você não sentir dor, né? Para você conseguir ali ter a melhor atenção, ter a melhor tomada de decisão possível. Então você fica meio que num estado analgésico. Aí você tem a analgesia opioide e não opioide. A não opioide, que gera nessa resposta ativa de fuga ou luta. E a opioide são as respostas passivas de freezing, né? Imobilidade tônica e essa colapsada ou quiescente que a gente acabou de falar, esses três tipos, tá? E quando tem esses três tipos, tá na analgesia opioide. Basicamente isso, várias definições, né? Então esse freezing pode acontecer no estupor depressivo, dissociativo psicogênico, no TEPT, né? Em momentos de grande estresse, tá? E agora, o autor ele faz um quadro que eu acho que eu não vou me aprofundar tanto, tá? Que é a cascata de defesa nos mamíferos e nos humanos, né? Então tem as fases das cascatas de defesa e as mudanças e reações corporais. Então assim, sei lá, a pessoa tá no estado de alerta. Quais são as reações corporais? Né? Que a gente tá falando aqui, que é a preparação inicial do corpo para luta e fuga, a tensão se intensifica, todos os músculos estriados, aumenta o tônus. Aí como é que o corpo fica na relação de luta ou fuga? Como é que fica no freezing? Como é que fica na imobilidade tônica? Então assim, são alguns aspectos físicos que aparecem, tá? Não vou me aprofundar tanto nessa questão, mas como citar, né, e tal. Então assim, coloquei aqui o resuminho, caso vocês queiram ler, cara, que vocês queiram saber. Mas é basicamente isso, né, não tem muito segredo aqui. Tranquilo? Então, né, para a aula não ficar muito extensa, eu já vou pulando. Agora a gente vai falar sobre desamparo aprendido. O que é desamparo aprendido? Alguns autores dizem que isso é inato, outros falam que é aprendido, né? Então assim, a cascata de defesa, freezing, reações de imobilidade que a gente já viu, são reações inatas, ou seja, a gente já nasceu com isso, a gente não aprendeu, a gente já nasceu com isso. Já o desamparo aprendido, segundo alguns autores, é um fenômeno que você aprende, totalmente inato, quer dizer, totalmente inato, que não é inato, tá? O desamparo aprendido é algo não inato, ok? E o que é desamparo aprendido? É o seguinte, é a falência de escapar do choque ou estresse produzido por eventos aversivos que são não controláveis. E aí o que acontece? É uma diminuição generalizada de respostas. É bem interessante isso aqui, porque vocês podem ver muito em alguns casos, né? Que o sujeito ao longo da sua história de vida, emitia determinados comportamentos, certo? Que não dava resultado, né? Então, o que o autor coloca aqui? Sujeito é um organismo cujo comportamento, ao longo de sua história de vida, controla muito pouco ou nada a frequência de estímulos aversivos no seu ambiente. Então, sei lá, a pessoa emitia um determinado comportamento para determinada coisa, só que não dava resultado. Então, é meio frustrante isso, né? Ele dá um exemplo, e é um ponto bem interessante, porque vocês vão ver que isso pode acontecer bastante, né? Na clínica, né? Crianças com pais abusivos que punem indiscriminadamente seus comportamentos
experiência, essas crianças experimentam contingências, nas quais ela não controla seu ambiente. Então não importa o que ela faça, ela era punida, ela era maltratada e tudo mais. Tal ambiente se revela aversivo, certo? Fonte de sofrimento, independente da forma como a criança se comporta, nada que ela faça importa ou faz diferença. Ela vai continuar tendo ali, sendo punida por isso, só pelo fato de existir. E isso gera, querendo ou não, um desamparo aprendido, certo? Por outro lado, né, outra criança que vive em um ambiente muito difícil, mas cujos comportamentos produzem efeitos no seu ambiente, olha só, os seus comportamentos produzem efeitos no seu ambiente. Né? Essa criança terá mais possibilidade de aprender novas estratégias, criar novos repertórios para lidar com as situações aversivas. E aí essa questão do desempenho aprendido não vai ocorrer. Tá? Então, assim, muito frequente crianças, né, com esse DA, desamparo aprendido, tenham dificuldades na questão volitiva e nas questões emocionais, tá? E aí, né, o que pode acontecer? Pode resultar em uma apatia, numa hipobúlica, né, em relação a todas as situações da sua vida. Então, a sua volição fica extremamente prejudicada, né? E é muito comum em casos de depressão e déficit. Aí, né, existe alguns criadores de construto que concluem que o desamparo aprendido não é aprendido, mas tem alguns padrões inatos de resposta. É bem interessante essa questão, tá? Então, assim, a pessoa, ela que tem esse desamparo aprendido, ela acaba ficando, né, bem prejudicada nessa questão da volição e das suas emoções, né? Que ela sabe, independente do que ela faz, ela não vai ter resultado. Bem interessante isso aqui, né, gente? Achei bem interessante. Vamos falar do ponto 8.4, estereotipias motoras e maneirismo. O que é isso, tá? Estereotipia motora. A definição é uma repetição automática, certo? É automático, então em uniformes de determinado ato motor complexo, indicando geralmente marcada perca do controle voluntário. Então, se é automático, é claro que vai ter essa perca de controle voluntário sobre determinada esfera, né? Que no caso a gente está falando da esfera motora. Exemplo: o paciente repete os mesmos gestos nas mãos dezenas, centenas de vezes ao mesmo dia. Então, assim, eu tinha um professor que ele ficava tipo assim, toda vez que ele falava, eu coçava o olho, fazia um negócio na orelha e falava assim, né? Fazia assim, toda hora. Então, essa é uma estereotipia motora. Muito comum na esquizofrenia, formas crônicas, deficiência intelectual, alguns casos de transtorno de neurodesenvolvimento, enfim. Maneirismo, o que é? É um tipo de estereotipia, tá? Motora, caracterizado por movimentos bizarros e repetitivos, geralmente complexos, que parecem buscar certo objetivo, mesmo que esdrúxulos, tá? Então, o que a gente pode ver como exemplo? Um paciente pega uma colher de modo muito próprio e realiza gestos bizarros para levar o alimento na boca. Ao falar com o enfermeiro, gesticula, faz caretas, encolhe os ombros de modo peculiar, faz rodopios com as mãos, movimenta a cabeça de forma afetada, tá? Pode ocorrer esquizofrenia, histeria, deficiência intelectual, tá? E os tiques múltiplos, motores ou vocais? O que a gente pode falar sobre eles? O que são tiques? Do ponto de vista motor, o tique são atos coordenados, repetitivos, resultantes de contrações súbitas, breves, intermitentes, né? Envolvendo geralmente um grupo de músculos que atuam em relações sinérgicas normais, tá? E a característica do tique é que ele se acentua na ansiedade, tá? E ocorre também em crianças, é muito comum em crianças ansiosas, que elas são submetidas a muito estresse e acaba gerando muitos tiques, tá? Então é interessante essa correlação, que os tiques eles são muito ligados com as crianças. Tem o Tourette, que ficou muito conhecido nas redes sociais, né? Que são tiques de múltiplos motores vocais. E aí você tem uma diferença, né? Que é a coprolalia, que é falar palavrões e termos de forma abrupta, que a pessoa não consegue controlar. E tem a copropraxia, que são gestos, né? Enquanto a coproplalia é fala, a copropraxia são gestos, tá? Involuntários, com palavrões, agressões e ofensas que ocorrem. Beleza? Temos também a conversão, e não é conversão de igreja, não é conversão
no sentido da psicopatologia, que é o surgimento de mais ou menos abrupto de sintomas físicos. Então, do nada ali, a pessoa fica paralisada metade do rosto, sabe? Você já viu isso? A pessoa se separou, tipo uma moça, após descobrir que ela é um relacionamento tóxico, tá fazendo muito mal pra ela, do nada uma parte do rosto dela para de funcionar, fica paralisado. Uma pessoa que tá trabalhando muito e aí, sei lá, não consegue mexer o braço, sabe? Tá? E o que é uma conversão motora? São paralisias, né, e outros tipos, né? Ocorre geralmente em situações estressantes de ameaça de conflito intrapsíquico e interpessoal para o indivíduo. Então é meio como se esse sintoma, essas questões mentais, elas resultassem em alguma expressão, né, no corpo físico. É muito interessante isso, né, gente? Eu acho incrível isso. Como você tem uma alteração ali, uma condição psiquiátrica, ou tá passando por algum estresse, alguma ansiedade, e isso resulta no seu corpo. Isso fica evidente, né? Mostrando essa relação mente e corpo que é muito presente. Bom, gente, agora a gente vai falar de outra coisa, né? Dentro dessa... No tópico 8, a gente fala da alteração da psicomotricidade. E a partir disso, a gente só fala de psicomotricidade. E dentro da psicomotricidade, a gente tem que falar da marcha, né? Que é o caminhar. E vamos falar sobre as alterações, né, de marcha. Ela ocorre geralmente em síndromes neurológicas, mas também aparece em transtornos mentais graves, tá? E assim, tem os principais padrões de marcha, então eu vou deixar aqui para vocês. Então, sei lá, a marcha de lesões vestibulares, que é a marcha insegura, o paciente apresenta desvio e queda em direção ao lado. Então aqui é muito, sabe, ó, marcha espática é tal coisa, marcha táxica é tal coisa, marcha táxica para síndromes cerebrales. Então, assim, caso alguém, vocês tenham curiosidade, né, pra galera da psicologia, talvez esse seja algo muito específico de saber, né? Talvez se você for da psiquiatria, da neurologia, da ciência civis, talvez seja muito mais interessante esse conteúdo para você, tá? Então eu deixo aí um quadro para vocês lerem com calma, né, para quem tiver interesse. Aí eu vou destacar os pontos mais relevantes perante isso, tá? Eu acho que um ponto importante é que pacientes com depressão, gravemente deprimidos, apresentam uma marcha lentificada, difícil. Parece que o corpo todo, né, o pensamento da pessoa, a forma que ela fala, até a forma que ela anda, fica lento, fica cadenciado, fica difícil, né, aquela coisa assim, tá? Vamos falar sobre histeria? O transtornos dissociativos e conversivos, né? Pode haver movimentos supérfluos e balançar exagerado de um lado para o outro, arremesso das pernas, tremores nas extremidades, né? Às vezes você tem a impressão que esses pacientes vão cair, mas raramente eles caem, tá? E você também tem a camptocormia aqui, que ocorre em paciente com histeria, que seria caminhar com o tronco refletido para frente, né? Ele caminha assim, tá? E tem a hemiplegia, né? Eu tentei aqui simular aqui na câmera, né? Mas não deu certo. Não fui bem sucedido, tá? Tem a hemiplegia histérica, né? Que seria aquele raça de pé paralisado sob o solo. Então a pessoa tá aqui assim, né? Vai andando assim, arrastando o pé. Enfim. Minha mímica tá ótima hoje. Aí tem outras definições, que é a abasia, que é a impossibilidade ou dificuldade para a marcha. A astasia, né? É importante que esse A de negação, né? É a impossibilidade de ficar de pé, sendo que não tem razão orgânica para isso. Então a pessoa não está com o pé quebrado, a pessoa não está fraca. É uma questão, né, de alterações de marcha comum, transtorno dissociativo conversivo, né? Também tem a astasia abasia, que pacientes em geral na histeria, né, ou quadros conversivos graves, que revela total ou parcial incapacidade de levantar e andar, apesar de não apresentar nenhuma questão orgânica, tá? Na esquizofrenia, a marcha é marcadamente bizarra, com maneirismos e estereotipias motoras, tá? Os termos que eu tô usando aqui são termos exatamente que o autor tá usando, tá? Quando estão usando... É interessante aqui, né? Quando estão usando neurolépticos tradicionais, pode ocorrer, né, devido ao efeito colateral. E já a gente vai falar sobre a medicação, beleza? Bom, bora lá. Outras alterações psicopatológicas que aparecem na psicomotricidade. A gente tem a hiperventilação... Deixa eu só uma coisa aqui. Tá. A gente tem a hiperventilação psicogênica, que é aquela ideia, né, que a respiração acelera, fica quase imperceptível, e a marcha dos suspiros não... e é marcada por suspiros não obstrutivos.
né? E está associado à ansiedade ou situação muito estressante. Ocorre também em situações do pânico, né? Muito comum, a pessoa começa a respirar e tal. Em indivíduos muito ansiosos também, é marcante isso. Tem o hipopragmatismo, que é a dificuldade ou incapacidade de realizar condutas volitivas e psicomotoras minimamente complexas. Exemplo, né? Cuidar da higiene pessoal, limpar do quarto, participar de trabalhos domésticos, envolver-se em qualquer atividade produtiva para si ou para outro meio. Então, se você vê que o paciente vem com essas queixas, você já fala, será que é hipopragmatismo? Enfim. O resultado da alteração básica é interessante que isso aqui está afetando as esferas básicas volitivas e também afetivas. O hipopragmatismo, né, a gente pode dizer que ele tem uma diferença, tá? Não se confunda com a apraxia, que seria a perda de atividade gestual complexa também, né? Mas é devido à lesão neuronal, tá bom? E também esse hipopragmatismo aparece também na esquizofrenia. E a gente já vai direto para apraxias, que a gente acabou de falar. Vamos detalhar um pouquinho. Tá, a gente tem a apraxia, mas o que seria apraxia? Praxia seria a capacidade de realizar atos, movimentos, gestos habilidosos ou aprendidos, tá? E já a apraxia seria a impossibilidade, tá? Ou dificuldade de realizar esses determinados atos intencionais, que são voluntários, conscientes. A pessoa tem dificuldade nisso. E aí, a apraxia, uma forma de classificar, é relacionar a apraxia com uma determinada tarefa. Como existe uma paraxia específica para vestir, para sentar, para abrir os olhos, enfim. Exemplo, incapacidade de realizar um ato complexo deve ocorrência na ausência de perturbações, quer dizer, exemplo não, observação. Né? A incapacidade de realizar o ato motor complexo, sei lá, se vestir, deve ocorrer na ausência de perturbações de inteligência. Então a gente não está falando aqui de pessoas que têm alguma questão com a inteligência, tá? E a capacidade de compreensão, de reconhecimento, manipulação de instrumentos e objetos, agnosias e afasias. Então é diferente, por exemplo, se você está falando, a pessoa não sabe escovar dente, mas na cultura dela não existe escova de dente. Então a pessoa não tem apraxia, entendeu? Tem que levar essas questões. E aí tem a questão, né, dos tipos de apraxias de acordo com o hemisfério geral, cerebral. Então você tem a ideativa e demotora, que é na esquerda, e no direito você tem a construcional e a da vestimenta. A gente vai ver cada uma delas. Toda vez que eu falar para vocês de apraxia ideativa ou apraxia ideacional, é a incapacidade de usar objetos comuns. Sei lá, a pessoa não consegue usar uma pasta de dente, né? Pra gente é comum isso. Ela sabe identificá-la, nomeá-la, mas é incapaz de demonstrar como utiliza a escovação. Então eu mostro essa foto, ela fala, isso é uma escova. Aí eu falo, tá, faz o movimento da escova pra mim. E a pessoa não consegue. O paciente revela incapacidade de conceitualizar uma tarefa, apesar de identificar corretamente essa ferramenta. Então ele conhece a ferramenta, mas não sabe, não consegue mostrar isso, tá? E tranquilo? E assim, e não consegue realizar também uma sequência de atos, né? É muito comum, por exemplo, na cozinha, você ter uma sequência de atos, como já falaram nessa aula, e a pessoa às vezes tem dificuldade nisso. Na apraxia ideomotora, né, é a capacidade de completar um ato de forma voluntária em resposta em uma solicitação verbal. Olha só que interessante, né? Ele tem conhecimento do que é o ato, do que é o gesto, mas não consegue. Então, assim, ele sabe descrever o que é escovar os cabelos e consegue realizar de forma espontânea. Ele consegue realizar de forma espontânea. Mas a partir do momento que ele faz isso de forma voluntária, ele não consegue. É muito interessante isso, cara. É muito interessante. Ocorrem acidentes vasculares cerebrais e condições neurodegenerativas. A parte neuroanatômica, né? Lesões no hemisfério esquerdo, né? E córtex pré-motor, suplementar, área parental. É muito interessante essas pesquisas, como eles descobrem isso, tá? Na apraxia de movimento dos membros, né? A pessoa tem dificuldade, né? Então, assim, um exemplo, assim, para ficar mais simples, né? Gestos requeridos por atos motores finos, como abotoar a camisa ou rodar uma moeda, são esses gestos de motores finos, a pessoa não consegue. Então, seria essa a apraxia do movimento dos membros. Aí tem a parte neuroanatômica, caso você queira saber. Tem a construcional, a apraxia construcional, que é a incapacidade de construir figuras geométricas, tá? Então, você não consegue.
A apraxia de vestir-se é a perda da capacidade da pessoa mesmo se vestir. E o da marcha, né, é a incapacidade de iniciar espontaneamente o movimento e organizar as atividades gestual de marcha, né? Ocorre com frequência a marcha em pequenos passos, né? Petit pas. Tá? Tem esses detalhezinhos aí. E a semiotécnica da apraxia. Beleza, como a gente vai fazer isso na prática, né? As apraxias são avaliadas solicitando ao paciente comandos simples, como feche o olho, não os lábios, né? E pede para o indivíduo que realize com a mão direita e depois com a mão esquerda ações como fazer conta, de que irá pentear cabelos, né? Escovar os dentes, cortar as unhas, tá? Então, a pessoa não consegue, normalmente a pessoa não consegue fazer isso. Né? É possível também pesquisar o uso de objetos, solicitando ao paciente que imite o ato de acender o fósforo ou usar o telefone. Então, falar, como seria? Imagine que você está tendo um telefone, qual seria o movimento? Tá? Solicitar que o indivíduo desenhe um cubo e tire e vista novamente a sua camisa e seus sapatos. Né? Avalie se descreve cuidadosamente seu seu desempenho nessas tarefas. Beleza, gente? Bora pro tópico 11 que a gente já tá no finalzinho da aula. Alterações motoras relacionadas ao uso de psicofármacos e doenças neurológicas. Vamos falar desses psicofármacos, tá? No diagnóstico diferencial, né, para diferenciar das alterações psicomotoras próprias dos transtornos mentais, se considera dois grandes grupos de alterações psicomotoras. Então, nós temos dois grandes grupos que alteram a questão motora. O seguinte, o primeiro grupo é decorrente de uso de psicofármacos e o outro que é resultantes de doenças neurológicas. Tá? Então a pessoa tem uma alteração na marcha, alteração motora, alteração psicomotora, ou é doença neurológica ou é psicofármaco, normalmente, né? Normalmente é um desses dois grupos. Tranquilo? Bora entender então. Quando eu uso psicofármacos, alterações motoras decorrentes de psicofármacos, tá? Os psicofármacos, principalmente os neurolépticos de primeira geração, né? E aqui uma fotinha pra vocês, eu não sei porquê, mas eu adoro ver foto de remédio. Eu gosto de ver a caixa. Enfim, tem o haloperidol, né? Que é o Aldol. Tem esse aqui também, o dicloridato de zuclopentol. Não vou falar o nome que eu vou confundir todos não, né? Pisomida, esse clopromazina, né? Também, para quem tá mais acostumado com essa nomenclatura, são lá bem famosos, né? E produzem com frequência o quê? Muitas vezes esses remédios, né, para esquizofrenia, enfim, para tratamento de psicoses, que ele acontece? Tônus muscular, perde um pouco de tônus, a postura fica diferente também, a movimentação voluntária e involuntária também produzem uma alteração, podem produzir, tá? E aqui também alterações motoras associadas ao uso de psicofármacos, né? Então, aqui caso você queira ver, né, para cada tipo, né, o efeito colateral motor e a descrição. Então, por exemplo, o parkinsonismo medicamentoso, né? Você tem uma rigidez, né, tremor, dificuldade de deglutinação, na acatisia, né, inquietação motora, necessidade de andar e tal. Então, assim, se você quiser ver com, por exemplo, síndrome de coelho, né, trata-se de um tremor fino e rápido, 5 Hz, que envolve os lábios. Então, assim, caso você queira ver mais detalhadamente, fica aí a recomendação de leitura, tá? Senão aqui eu só ia falar e citar. Enfim, caso você tenha curiosidade. E alterações de movimentos involuntários decorrentes de doenças e condições neurológicas. O que a gente pode falar sobre isso? Um erro comum que acontece, né? Na catatonia, pode se confundir ou se sobreter duas síndromes, que tem a síndrome neuroléptica maligna, que é causada por antipsicóticos, e tem a síndrome serotoninérgica, que é causada pelos antidepressivos, tá? Então, assim, na catatonia pode se confundir ou sobrepor duas síndromes que, embora raras, são potencialmente muito graves, né? Tranquilo? E a semiotécnica de evolução em psicomotricidade, como eu vejo isso? Bom, vamos lá. Você tem que fazer essas perguntas. O paciente comparece à consulta por iniciativa própria ou ele é trazido por alguém? A atitude geral do paciente é passiva ou ativa? Colabora como entrevistador? É indiferente ou se opõe por ele? Como são seus movimentos espontâneos? Seus gestos são lentos, difíceis, rápidos ou fáceis?
Ele anda de um lado pro outro, ele esfrega as mãos, ele mexe as pernas, né? Como é a mímica dele que acontece em repouso. O tom de voz dele é alto, baixo, estridente, fala espontaneamente ou apenas quando solicitado. Ele se mostra hostil, contrariado, agressivo, parece ter dificuldade de controlar seus impulsos, o paciente parece estar pronto para explodir a qualquer momento. Ele faz movimentos inadequados, faz movimentos ou gestos bizarros, ele tem dificuldade, né, de controlar essas suas emoções. Aí tem a questão do pragmatismo, né? Aí você pergunta para essa pessoa, o que tem feito durante os últimos dias? Tem sido capaz de realizar, de trabalhar no último mês? Você tem sido capaz de fazer, tem dificuldade de terminar o que começa? O que você faz assim no seu tempo livre? O que você faz para se divertir? Perguntas que você pode fazer para avaliar a impulsividade, né? É interessante perguntar até para o acompanhante. Essa pessoa, né, responde sem pensar? Né? Acho que é interessante, porque às vezes a própria pessoa fala, não, eu respondo normal. Né? Mas às vezes o acompanhante pode te ajudar muito nisso. Lembrando que às vezes a fala do acompanhante ela pode ser meio tendenciosa, então você tem que ficar ligado nisso. Né? Então assim, pergunta também, interrompe com frequência os outros? Não consegue esperar a sua vez? Tem pavio curto? É explosivo? Descreva quando é explosivo, descreva pra mim como é que é essa explosão. O julgamento e o sentimento moral. Se você encontrasse uma carteira, um documento na rua, na calçada, o que você faria? Se encontrasse um dinheiro, enfim, o que você faria? Se encontrasse um caixote, aí você pode fazer essas perguntas. Tranquilo? E também para finalizar com uma hora e 31 de aula, instrumentos, tá? Instrumentos valorizados, e o autor ele cita pouquíssimos aqui, né? Ele cita 2, eu acho. 2 só. Você tem a escala de impulsividade de Barat. Para que serve ela, né? Para avaliar a impulsividade. Ele pode ser auto-aplicado, bem tranquilo. E também o autor ele dá um destaque para o teste de dependência da internet, TDI, que avalia as dimensões da vida que são prejudicadas pelo uso excessivo de rede. Há também escalas para tricotilonomia, que acho que é de arrancar o cabelo, né? Compras compulsivas, cleptomania, comportamento sexual compulsivo, risco de violência. Lá nessa artigo aqui, né, você pode encontrar mais desse autor, tá? Tranquilo, gente? Ufa, 1h31 de aula. Esse aqui foi o capítulo muito interessante, né? Espero que você tenha gostado. O capítulo de vontade, agir e psicomotricidade. Capítulo 19, uau, está quase mais que a metade do livro, né? É isso aí, gente. Aos pouquinhos vamos estudando ele, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha lido o capítulo e esse resumo tenha te ajudado. Se te ajudou também, deixe seu comentário que é muito importante pra mim. E eu espero que... Nossa, minha boca já tá doendo. Eita, esse aparelho aqui é tenso. Mas tudo bem, seguimos aí. Bom, gente, um beijão e até a próxima. Tchau.